Você lembra das equações de Maxwell? Logo na primeira aula eu vim lá de um panorama para você sobre as equações de Maxwell, né? Então apareciam duas equações para o campo elétrico e duas equações para o campo magnético. E essas duas equações envolviam a divergência do campo e o rotacional do campo, né? Então ali, aparentemente, está dito o seguinte: se eu conheço a divergência do campo e o rotação do campo, o campo fica definido, de uma certa forma, né? Aí, eu posso dar uns contra-exemplos que aparentemente furam esse teorema. Então, eu vou te dar dois contra-exemplos, por exemplo. Então, seja a função f, um campo, né? yz faz um cálculo rápido aí, mental, e diz quanto é que vale a divergência desse cara aí. A divergência de f. Quanto? Zero, né? Você deriva esse cara com respeito a x, deriva esse cara com respeito a y, deriva esse cara com respeito a z. Isso dá zero. Dá zero. Faz um cálculo rápido aí e diz quanto é que vale o rotacional desse campo F. A componente x, então, eu pego, derivo este cara aqui com respeito a z e esse cara aqui com respeito a y, com o sinal trocado. Aqui dá x e aqui dá menos x, dá zero. A componente y, se você fizer a mesma coisa, vai dar zero, e a componente z vai dar zero. Isso aqui dá zero. Imagina agora um campo uniforme, completamente uniforme, constante. Um campo constante de divergência é zero e o rotacional é zero. Quer dizer, aparentemente esse teorema de Helmholtz está falhando, né? Ou seja, existem infinitos campos que te dê a divergência nula e o rotacional zero também. Só que o teorema de Helmholtz não é simplesmente essas duas informações, falta ainda uma outra informação, que é o contorno. Como é que é o contorno? O nosso contorno basicamente diz: o campo tem que ir a zero no infinito. Então, o teorema de Helmholtz diz: se eu te der a divergência de f, o rotacional de f e as condições de contorno que f satisfaz, então f fica completamente definido. Por exemplo, se o rotacional e a divergência de f valem zero e ele vai a zero no infinito, então não tem jeito, o f vale zero. Ou seja, não existe esse campo. Tá? Então, o teorema de Helmholtz é o seguinte. Agora eu vou enunciar, né? Teorema. Tá? Então, a demonstração desse teorema é um apêndice do livro. Se você tiver curiosidade, vale a pena dar uma olhada lá, nesse teorema. Porque, basicamente, a teoria eletromagnética se baseia nesse teorema. Não é verdade? Né? A gente não calcula outra coisa a não ser o rotacional e a divergência do campo. E aí a gente acredita que aquele campo é único. Claro que por trás disso também sabe-se que no infinito esse campo vai a zero. Ou, se não no infinito, em alguma região do espaço, é especificado o contorno que esse campo satisfaz. Tá? Então é isso, eu não vou além disso aqui não. O que eu vou fazer agora com você é fazer alguns problemas. Bom, encontre a divergência do campo. Então eu tenho assim um campo V igual S2 mais seno ao quadrado de φ. Tá aqui. Esse é o campo. Aí ele diz assim, no item A, calcule a divergência desse campo. Bom, isso tudo bem. Então a divergência do campo, se você lembra, a gente construiu a divergência desse campo a partir da definição da divergência. Você lembra disso? Tá? Então aqui você tem o VS, aqui você tem o Vφ e aqui você tem o VZ. Então é fazer essa conta aí, né? Fazer 1 sobre S derivada com respeito a S
de S que multiplica esse fator aqui, então é S2 mais seno quadrado de φ, somar isso com 1 sobre S, derivar com respeito a φ, de Vφ, que é isso aqui. Então, S seno φ cosseno φ. E ainda derivar com respeito a Z a componente Vz, que aqui aparece como 3Z. É isso aí. Isso aqui dá 8. Aí eu acho que o item B ele pede para você verificar o teorema da divergência, né? Então agora sim, no item B, para isso ele deve te dar alguma geometria, né? Algum volume que tem uma superfície. Eu acho que ele fala para pegar 1/4 de um cilindro de altura 5 e raio 2. É algo assim, né? 1/4 de cilindro de altura 5 e raio 2. Verificar o teorema da divergência significa, primeiro, calcule, por exemplo, o fluxo deste campo V ds e verifique se ele é igual à integral de volume da divergência de V dV. Né? Bom, na verdade, calcular a divergência de V dV está muito fácil aí, né? Já que a divergência você diz que vale 8, eu posso fatorar da integral, então o resultado é simplesmente 8 vezes o volume de 1/4 do cilindro. Tá? Então esse resultado aqui, ó, ele é igual, isso aqui deu 8, né? Está ali escrito. Então isso aqui é 8 vezes a integral do volume V. Bom, isso aqui é um cilindro. O cilindro, a área da base vezes a altura. Então, esse resultado vai ser simplesmente 8 vezes 1/4 de π2 ao quadrado vezes 5. Isso aqui é igual a 40π. Então, foi calculado a integral do volume da divergência. Agora, calculamos o fluxo na superfície. Né? Quantos lados você tem ali? Quantas superfícies a gente vai calcular o fluxo? A de cima, a de baixo, as duas laterais e aqui envolve 5 faces. Beleza, então. Vamos calcular, por exemplo, o fluxo na superfície em Z igual a 5. Né? Então, em Z igual a 5, como é que eu escreveria o elemento de superfície ali nessa tampa superior aqui? Ali eu vou escrever em termos das coordenadas R e φ, né? S e φ, correto? Então o ds aqui vai ser S dφ ds, correto? Apontando na direção Z. Então eu vou escrever esse ds aqui apontando em EZ, assim. Então esta integral aqui aparece o produto escalar de V com ds. Como aqui o ds aponta em EZ, a contribuição na tampa de cima vem desse cara aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter uma integral de superfície 3z s dφ ds. O φ varia de 0 até π sobre 2, enquanto S varia de 0 até 2. Tem que fazer essa integral. E aqui o Z vale 5. Então você tem aqui o 15 fatorado e tem que fazer essa integração aqui. Se você fizer agora em Z igual a 0, esta integral aqui vai dar 0, por causa desse fator aqui dentro. Correto? Então a integração de 3z s dφ ds igual a 0. Ok.
Vamos fazer agora os cálculos nas tampas laterais. Então tá. As tampas laterais, uma está no plano φ igual a 0 e a outra em φ igual a π sobre 2. Então eu tenho em φ igual a 0 e em φ igual a π sobre 2. Como é que é o elemento de área nesse caso? dr ou ds dz. ds dz. E agora vão aparecer versores do tipo mais ou menos f. Quem é o mais, quem é o menos? Se você pensar na regra da mão direita, na tampa lateral de trás, o vetor unitário perpendicular à superfície aponta, né, para lá, é positivo. Satisfaz a regra da mão direita. Enquanto neste lado de cá, ele aponta para cá. Negativo. Tá? Tá bom. Como aqui aparece o produto escalar de VDS e o meu ds aponta na direção φ, a única contribuição que aparece aqui vai ser desse termo de cá. Então as minhas integrais vão ser do tipo S seno φ cosseno φ ds dz, z variando de 0 até 5 e s variando de 0 até 2. E esse φ vale 0 para uma integral e π sobre 2 para outra integral. Só que quando o φ vale 0, isso aqui vale 0, e quando o φ vale π sobre 2, isso aqui vale 0. Então essa integral aqui dá 0 para qualquer uma das duas integrais. Tá? Isso aqui igual a 0 quando o φ igual a 0, e isso aqui igual a 0 quando o φ igual a π sobre 2. Se por acaso o ângulo fosse π sobre 4, não daria 0, tem que fazer o cálculo. Tá claro isso? Ok. Agora falta esse lado de cá. Né? Falta a superfície R constante igual a 2. Então agora, quanto é que vale o elemento de área ds? S dφ dz. Ok, S dφ dz. O S dφ é uma variação aqui em φ. E o dz é uma variação vertical. Aquilo vai te dar, então, a área de um retângulo cujos lados são S dφ e dz. Para onde aponta aquela superfície? Não é externo? Então, ele aponta no versor S. No produto escalar, a única contribuição vem desse termo de cá. Tá? Então a integral, agora, ela é feita com esse cara aqui, S2 mais seno quadrado de φ, e o elemento de área, S dφ dz. Onde o φ varia de 0 até π sobre 2 e o S varia de 0 até 5. Isso dá 25π. É claro, né? Porque se o teorema da divergência é válido, a soma dos fluxos na superfície fechada tem que dar essa integral aqui que deu 40π. E de fato, eu tenho 40π aqui eu tenho 15π, 0, 0, 0 e 25π, então de fato está verificado o teorema da divergência. Então, item C, calcular. Bom, então vá aí na contracapa do seu livro, que aí tem a expressão do rotacional do campo vetorial em coordenadas cilíndricas. Então, como é que é o ROT V? dvφ assim? Isso tudo no versor é S. Tá bom. Bom, então você tem aqui, olha,
a componente Vs, Vφ, Vz. Substituímos lá e fazemos cálculo. É isso. Não, vamos só montar e depois dar o resultado, né? Então isso aqui é igual a 1 sobre S. Vz é simplesmente 3z. Então aqui a derivada com respeito a φ de 3z. Menos a derivada com respeito a z de Vφ, que é S seno cosseno de φ. S seno φ cosseno φ. Então isso aqui deu zero já, né? Logo de cara dá zero. Outro termo, o Vs, que é S entre parênteses 2 mais seno quadrado de φ. Então é derivada com respeito a z, S entre parênteses 2 mais seno quadrado de φ. Menos derivada com respeito a S de Vz, que é 3z, né? 3z. Isso na direção F. De novo dá zero isso aí. E a última, o último termo, então, é mais 1 sobre S, derivada com respeito a S, de S Vφ. Então aparece aqui um S quadrado, seno φ, cosseno φ. Menos a derivada com respeito a φ da componente S de V, S que multiplica 2 mais seno quadrado de φ. Isso tudo na direção Z. Bom, aqui eu tenho S vezes seno quadrado. Essa derivada vai dar 2S seno cosseno. E aqui a derivada com respeito a S vai dar 2S seno e cosseno e de fato vai dar zero o rotacional. Então esse cara aqui é igual a zero.